Ainda sobre esse assunto, a gente vai conversar então com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Bernardo Val. Boa tarde, professor. É um prazer falar com você novamente. Seja bem-vindo à CNN Brasil. Professor, eu já te começo fazendo uma pergunta. A gente está vendo imagens de refugiados, uma consequência direta desse conflito armado, dessa guerra. Professor, como é que você avalia a estratégia militar adotada pela Rússia nesses 10 dias de guerra? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui na CNN Brasil. Eu vou avaliar a estratégia militar da Rússia usando como base o clássico pensador do fenômeno da guerra, que é o Karl von Clausewitz, que viveu no século XIX e foi um general do Reino da Prússia. A máxima de Clausewitz diz o seguinte: a guerra é a continuação da política por outros meios. O Clausewitz, ele diz que a guerra é um ato de força para obrigar o inimigo a fazer a nossa vontade. E a interação com o adversário torna difícil alcançar até mesmo o objetivo mais simples. Isso nos ajuda a compreender por que talvez o avanço da Rússia não tenha sido maior do que se esperava inicialmente e também porque a resistência da Ucrânia tenha sido maior do que se esperava no começo. A gente pode se perguntar o que a Rússia ela quer com essa guerra. E para a gente entender, nós devemos observar a guerra e a sua estratégia militar paralelamente com a diplomacia. Ontem, o presidente Putin, ele disse ao ao premier alemão que Kiev deve concordar em se desmilitarizar, aceitar a soberania de Moscou sobre a Crimeia e entregar o território a rebeldes apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia. Ou seja, a guerra ela está servindo para que Moscou possa barganhar essas demandas no campo diplomático. E aqui eu trago novamente o Clausewitz, quando ele fala do cálculo racional da guerra. A Rússia ela está fazendo um cálculo racional no uso da força. Então, talvez isso ajude a explicar por que o avanço da Rússia não está sendo tão rápido. Ela está avançando aos poucos porque ela está barganhando no campo diplomático. Se ela obtiver as conquistas diplomáticas que eu mencionei há pouco, sem precisar avançar muito militarmente, ótimo. Se ela não obtiver essas conquistas diplomáticas, aí sim ela vai avançar mais militarmente e pode aumentar o uso da força. Professor, a resistência em Kiev fazia parte dos planos da Rússia? Era esperada uma resistência tão grande, tanto da população quanto do exército ucraniano ou não? A Rússia, ao conduzir essa guerra, se refere a ela como uma operação militar especial. É interessante a gente notar essas designações. Para a Rússia não é uma guerra, é uma operação militar especial na qual a Rússia esperava ser vista como a libertadora da Ucrânia. Porém, no terreno, não é isso que a Rússia tem observado. E um exemplo, um fato relativamente a isso é a resistência que está se encontrando no teatro de operações. Então, é um cenário que não estava sendo, talvez, previsto, ou estava, mas não como um cenário possível. E isso coloca dificuldades a Moscou e implica, então, em uma disposição em um uso maior da força. A resistência ucraniana, ela vai levar a Rússia a tentar seguir com mais vontade em usar a força militar. Ao mesmo tempo, isso também pode tirar
um pouco à disposição da Rússia a sua moral na condução dessa guerra. Aqui vale a gente lembrar que as guerras elas podem ser limitadas ou ilimitadas, como ensinou o Clausewitz. A guerra limitada ela visa ocupar territórios para depois barganhá-los nas negociações diplomáticas. E a guerra ilimitada ela busca derrubar o inimigo, torná-lo politicamente indefeso ou militarmente impotente, e, assim, forçá-lo a assinar a paz que se deseja. A Rússia, até agora, eu acho que ela está travando uma guerra limitada, conquistando território, para buscar, assim, o que ela deseja nas barganhas diplomáticas. Porém, se a Ucrânia não ceder, eventualmente, essa guerra pode se tornar uma guerra ilimitada, derrubando o próprio governo ucraniano. Professor, já que a gente está falando de termos, né? Você disse que se a Ucrânia não resistir, vai virar, claro, continuar resistindo, inclusive, pode virar uma guerra limitada com uma maior grandiosidade. Mas eu queria te perguntar, já que a gente está falando de termos, se a guerra na Ucrânia e a Rússia conseguir impor essas restrições à Ucrânia, acatar essas sanções no sentido de, ok, seremos um país neutro, iremos nos desmilitarizar e, de repente, alguém é colocado por Moscou no governo da Ucrânia para servir ali justamente como essa ponte entre Rússia e Ucrânia, um representante de Moscou estaria lá. Mas no caso do povo ucraniano, o povo ucraniano ele aceitaria isso? Essa guerra limitada, que o senhor está dizendo, professor, poderia virar uma guerra de insurgência, uma guerrilha dentro da cidade de Kiev e de outras cidades da Ucrânia também, se o povo não aceitar que a Ucrânia aceitou as sanções da Rússia? Caso essa guerra, que até agora me parece ser uma guerra limitada para a conquista de território, se torne uma guerra ilimitada para derrubar o regime e Moscou instale um regime favorável à Rússia, você pergunta se a população da Ucrânia aceitaria. De fato, eu acho que haveria resistência. E a população da Ucrânia já demonstrou resistência a governos pró-Moscou, como, por exemplo, aconteceu nas manifestações Euromaidan em 2013, que derrubaram uma liderança favorável à Rússia, o Viktor Yanukovych, e logo depois, em 2014, a Rússia tomou a Crimeia. Então, eu acredito que haveria resistência e essa liderança pró-Moscou, ela teria que governar de maneira repressiva, com uma certa mão de ferro. E, de fato, essa questão, né, se a Rússia instalasse um regime pró-Moscou ou se a própria Rússia tivesse que ocupar o país, o cenário de uma insurgência sob a forma de resistência, guerrilha rural e urbana, ele pode acontecer. Aí o conflito ele se tornaria algo prolongado, sangrento e muito violento dos dois lados. Do lado da tropa invasora, aplicando táticas muito duras, muito repressivas, e também por parte da resistência insurgente, por meio de sabotagens, de táticas de bater e correr, seria algo bastante trágico. Retomando a memória, por exemplo, o que a União Soviética vivenciou no Afeganistão de 1979 a 1988. É um cenário que está colocado. Professor, a gente, enquanto conversa com você, a gente está vendo imagens ao vivo da fronteira com a Polônia, dos refugiados chegando a esse país. Inclusive, novamente, reitero, a presença de muitas crianças, muitas mulheres, porque a lei marcial na Ucrânia está em vigor. Homens naturalizados ucranianos de 18
há 60 anos não podem deixar o país. Vocês veem aí as imagens de um ônibus da onde os refugiados saíram, novamente com poucos pertences, com a roupa do corpo, uma mochila, no máximo uma mala, com suas famílias, crianças, mulheres e idosos também. Professor, a gente continua nessa conversa, mas eu quero chamar para essa entrevista o nosso âncora de Brasília, o Kenzo Matida, que tem algumas perguntas para você também. Oi, Kenzo. Olá, Isabela. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a programação da CNN nessa cobertura especial da guerra na Ucrânia. Professor, eu gostaria de tocar no seguinte ponto com o senhor. A gente tem visto aí, já está claro que a Rússia não vai se limitar, né, nessa área do leste europeu, está fazendo vários ataques em diversas regiões ali, também da Ucrânia, e aí não vai se limitar também a essas províncias separatistas, inclusive, né? O que mostra que a Rússia está querendo sim dominar boa parte da Ucrânia, mas dominar toda a Ucrânia seria um grande problema, talvez, para o governo russo lá na frente? Como é que o senhor avalia essa questão, professor? Eu retomo aqui o que eu havia falado anteriormente da guerra limitada e da guerra ilimitada. A guerra limitada, ela é para a conquista de pequenos pedaços de território para usá-los como barganha nas negociações diplomáticas. E a guerra ilimitada é realmente para derrubar o regime. Se a Rússia, ao longo desse conflito, ela vai fazendo o cálculo de custo-benefício do uso da força, se paralelamente, nas reuniões diplomáticas com a Ucrânia, ela obtiver as concessões que deseja, ela não precisa avançar mais tanto. E, por outro lado, se ela não obtiver essas concessões, aí sim ela vai continuar avançando. Logo, a tua pergunta, ela se enquadra nesse cenário de que a Ucrânia não aceitaria as demandas diplomáticas da Rússia e a Rússia teria que continuar avançando no terreno para ir tomando mais pontos estratégicos da Ucrânia. No cenário de que a Rússia precisasse tomar toda a Ucrânia, isso demandaria uma grande capacidade militar da Rússia, porque uma coisa é invadir militarmente o país, outra coisa é conquistar militarmente o país, e uma terceira coisa é manter a conquista militar. E uma tropa invasora, ela pode ser atacada pela população sob a forma de uma resistência. E a população, ela tem o tempo a seu favor. As tropas ocupantes, elas têm isso na sua desvantagem. A Rússia, a gente precisa ver se ela tem a disposição para essa ocupação e se ela tem também a força econômica para sustentar essa ocupação e a disposição política para tal. Então, ao meu ver, talvez um caminho meio termo seria justamente colocar um regime pró-Moscou em substituição ao governo atual, porque daí isso não teria os custos de uma ocupação, cujos custos eles são muito elevados. Professor Bernardo Val, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito obrigada pela conversa mais uma vez, pela entrevista, sempre muito esclarecedor. Volte sempre. Obrigada. Obrigado, uma boa tarde. Obrigada ao Kenzo Matida também.